Admitamos que ele haja penetrado na casa. Então, por que se quer que ele haja matado, se entrou? Pôde ter entrado, percorrido os quartos, pôde empurrar seu pai para um lado, bater-lhe mesmo, mas depois de ter verificado a ausência da senhora Svietlova, fugiu, feliz por não tê-la encontrado e ter se poupado um crime. Eis justamente porque, um momento depois, tornou a descer para ir em socorro de Gregório, vítima de seu furor. Foi porque era suscetível de experimentar um sentimento de piedade e de compaixão, porque escapara à tentação, porque sentia a alegria de um coração puro. Com uma eloquência impressionante, a acusação nos descreve o estado de espírito do acusado na aldeia de Mokroe, quando o amor lhe apareceu de novo, chamando-o a uma vida nova, quando não lhe era mais possível amar, tendo atrás de si o cadáver ensanguentado de seu pai, e em perspectiva o castigo. No entanto, o Ministério Público admitiu o amor, explicando-o à sua maneira. A ebriedade, a trégua de que se beneficiava o criminoso, etc. Mas não criastes uma nova personagem, senhor procurador? Pergunto-vos novamente. O acusado é grosseiro e sem coração ao ponto de ter podido, num momento semelhante, pensar no amor e nos subterfúgios de sua defesa, tendo na verdade sobre a consciência o sangue de seu pai? Não, 1000 vezes não. Logo depois de ter descoberto que ela o ama, chama-o, promete-lhe a felicidade, estou persuadido de que teria ele experimentado uma necessidade imperiosa de suicidar-se e ter-se-ia tirado a vida se tivesse tido atrás de si o cadáver de seu pai. Oh, não, de certo, não teria esquecido onde se encontravam suas pistolas. Conheço o acusado. A brutal insensibilidade que lhe atribuem é incompatível com seu caráter. Ter-se-ia matado, é certo, e não o fez precisamente porque sua mãe rezava por ele e porque não havia vertido o sangue de seu pai. Durante aquela noite passada em Mokroe, atormentou-se somente por causa do velho que a batera, suplicando a Deus que o reanimasse para que pudesse escapar à morte e ele próprio ao castigo. Por que não admitir esta versão? Que prova decisiva temos nós de que o acusado mente? Mas irão de novo opor-nos o cadáver de seu pai. Ele fugiu sem matar. Então, quem é o assassino? Repito que é essa toda a lógica da acusação. Quem matou, senão ele? Não há ninguém para pôr em seu lugar. Senhores jurados, será bem isso? É bem verdade que não se encontra ninguém mais? A acusação enumerou todos aqueles que estavam na casa ou a ela foram naquela noite. Encontraram-se 5 pessoas. 3 dentre elas, convenho, estão inteiramente fora de causa. A vítima, o velho Gregório e sua mulher. Restam, pois, Karamazov e Smerdiakov. O senhor procurador exclama pateticamente que o acusado só designa Smerdiakov em desespero de causa, que se houvesse uma 6ª pessoa, ou mesmo sua sombra, o acusado, tomado de vergonha, apressar-se-ia em denunciá-la. Mas, senhores jurados, por que não fazer o raciocínio inverso? Há 2 indivíduos em presença, o acusado e Smerdiakov. Não posso eu dizer que só se acusa o meu constituinte em desespero de causa? E isto unicamente porque, por prevenção, excluiu-se de antemão de toda suspeita Smerdiakov. Na verdade, Smerdiakov só é designado pelo réu, por seus 2 irmãos e pela senhora Svietlova. Mas há outros testemunhos. É a emoção confusa suscitada na sociedade por certa suspeita, percebe-se um vago rumor, sente-se uma espécie de expectativa. Enfim, prova disso é a conexão dos fatos, característica mesmo na sua impressão. Em primeiro lugar, aquela crise de epilepsia sobrevinda precisamente no dia do drama, crise que a acusação teve de defender e de justificar o melhor que pôde. Depois, esse repentino suicídio de Smerdiakov na véspera do julgamento. Em seguida, o depoimento não menos inopinado, em plenário, do irmão do acusado, que havia crido até então na sua culpabilidade e traz de repente o dinheiro, declarando que Smerdiakov é o assassino. Estou persuadido, tanto como o Ministério Público, de que Ivan Fyodorovich está com febre nervosa, de que seu depoimento tenha podido ser uma tentativa desesperada, concebida no delírio, para salvar seu irmão, acusando o defunto. Não obstante, o nome de Smerdiakov foi pronunciado. Tem-se de novo a impressão de um enigma. Dir-se-ia, senhores jurados, que há aqui algo de inexprimido, de inacabado. Talvez a luz se faça. Mas não antecipemos. O tribunal decidiu ainda há pouco prosseguir nos debates. Eu poderia, enquanto espero, apresentar algumas observações a respeito do caráter de Smerdiakov.
traçado com um talento tão sutil pela acusação. Embora admirando-o, não posso subscrever seus traços essenciais. Estive com Smirdiakov, falei-lhe, causou-me uma impressão bem diversa. Era fraco de saúde, de certo, mas não de caráter. Não era absolutamente a criatura fraca que a acusação imagina. Sobretudo não encontrei nele timidez, essa timidez que nos descreveram de maneira tão característica. Nenhuma ingenuidade, uma extrema desconfiança, dissimulada sob as aparências da simplicidade, um espírito capaz de muito meditar. Foi por candura que a acusação o julgou fraco de espírito. Produziu em mim uma impressão precisa. Parti persuadido de estar tratando com uma criatura visceralmente má, desmedidamente ambiciosa, vingativa e invejosa. Recolhi certas informações. Detestava sua origem, tinha vergonha dela e relembrava, rangendo os dentes, que provinha de uma fedorenta. Mostrava-se desrespeitoso para com o criado Gregório e sua mulher, que haviam tomado conta dele na sua infância. Maldizendo a Rússia, dela zombava, sonhava partir para a França, tornar-se francês. Muitas vezes declarou, ainda antes, não poder fazê-lo por falta de recursos. Creio que não amava ninguém senão a si próprio e achava-se singularmente elevado. A cultura consistia para ele numa roupa decente, numa camisa limpa e em botas bem engraxadas. Crendo-se, há fatos em apoio, filho natural de Fyodor Pavlovich, pôde criar ódio à sua situação em relação com os filhos legítimos de seu amo. Tem eles tudo e ele nada. Para eles todos os direitos, herança, enquanto ele não passa de um cozinheiro. Contou-me que puseram o dinheiro no envelope com Fyodor Pavlovich. O destino daquela soma, graças à qual teria podido abrir seu caminho, era-lhe evidentemente odioso. Além disso, viu 3.000 rublos em cédulas novas. Perguntei-lhe de propósito. Nunca mostreis a uma criatura invejosa e cheia de amor próprio uma grossa soma de uma vez. Ora, via ele pela primeira vez tal soma na mesma mão. Aquele maço de dinheiro pode ter deixado na sua imaginação uma impressão mórbida, sem outras consequências no começo. Meu eminente contraditor expôs, com uma sutileza notável, todas as hipóteses pró e contra a possibilidade de inculpar Smirdiakov de assassinato, insistindo nessa pergunta. Que interesse tinha ele em simular uma crise? Sim, mas não simulou necessariamente. A crise pôde sobrevir muito naturalmente e passar da mesma forma, voltando o doente a si. Sem se restabelecer, terá retomado conhecimento, como acontece entre os epiléticos. Em que momento Smirdiakov cometeu seu crime? Pergunta a acusação. É muito fácil indicá-lo. Pode ter voltado a si e ter se levantado, depois de ter dormido profundamente, porque as crises são sempre seguidas de um profundo sono. Justamente no momento em que o velho Gregório, tendo agarrado pela perna, sobre a paliçada, o acusado, que fugiu, vociferou. Parricida! Esse grito incomum, no silêncio e nas trevas, pode ter despertado Smirdiakov, cujo sono era já talvez mais leve. Levanta-se e vai quase inconscientemente ver de que se trata. Ainda estremunhado, sua imaginação dormita, mas ele no jardim. Aproxima-se das janelas iluminadas, toma conhecimento da terrível notícia da boca de seu amo, evidentemente satisfeito com a presença dele. O velho, aterrorizado, conta-lhe tudo pormenorizadamente. Sua imaginação inflama-se, e no seu cérebro perturbado uma ideia toma corpo, ideia terrível, mas sedutora e de uma lógica irrefutável. Assassinar, apoderar-se dos 3.000 rublos e tudo atribuir depois ao filho do patrão. De quem se suspeitará agora? Quem pode ser acusado, senão ele? As provas existem, estava no local. A cupidez pode ter se apoderado dele ao mesmo tempo que a consciência da impunidade. A tentação sobrevém por vezes em rajadas, sobretudo em criminosos que não suspeitavam, um minuto antes, de que queriam matar. Assim, Smirdiakov pôde entrar nos aposentos de seu amo e executar seu plano. Com que arma? Mas com a primeira pedra que terá apanhado no jardim. Por quê? Com qual fim? Mas 3.000 rublos são uma fortuna. Não me contradigo. O dinheiro pode ter existido. Talvez mesmo somente Smirdiakov sabia onde encontrá-lo em casa de seu amo. Pois bem, e o envelope caído no chão, rasgado? Ainda há pouco, ao ouvir a acusação insinuar sutilmente a este respeito que somente um ladrão novato, tal como precisamente Karamazov, podia agir assim, e em nenhum caso Smirdiakov, que não teria jamais deixado tal prova contra si,
ainda há pouco, senhores jurados, reconheci de súbito um argumento dos mais familiares. Imaginei que essa hipótese relativa à maneira pela qual Karamazov devia ter procedido com o envelope já a ouvira eu 2 dias antes do próprio Smerdyakov, e isto para grande surpresa minha. Parecia-me ele, com efeito, representar ingenuidade e impor-me de antemão essa ideia para que eu tirasse dela a mesma conclusão, como se ele m'assoprasse. Não agiu ele da mesma maneira no inquérito e impôs essa hipótese ao eminente representante da acusação? E a mulher de Gregório, dirão. Ouviu o doente gemer toda a noite? Seja, mas é este um argumento muito frágil. Conheci uma senhora que se queixava amargamente de ter estado acordada toda a noite por um fraudiqueiro que a impedia de dormir. No entanto, o pobre animal, como se soube, não latira senão 2 ou 3 vezes. E é natural. Uma pessoa que dorme e ouve gemer, desperta resmungando, para tornar a adormecer logo. 2 horas depois, novo gemido, novo despertar seguido do sono, e ainda 2 horas depois, 3 vezes ao todo. De manhã, a pessoa que dormia levanta-se queixando de ter estado acordada a noite inteira por causa de gemidos contínuos. Deve necessariamente ter essa impressão. Os intervalos de 2 horas durante os quais dormiu escapam-lhe. Somente os minutos de vigília lhe voltam ao espírito. Parece-lhe que a despertaram a noite inteira. Mas por que, exclama a acusação, não confessou Smerdyakov no bilhete escrito antes de morrer? Sua consciência não chegou até aí. Permite. A consciência é já o arrependimento. Talvez que o suicida não experimentasse arrependimento, mas apenas desespero. São 2 coisas totalmente diversas. O desespero pode ser mau e irreconciliável, e o suicida, no momento de liquidar-se, podia detestar mais do que nunca aqueles de quem tiver inveja toda a sua vida. Senhores jurados, tomai cuidado em não cometer um erro judiciário. Que há de inverossímil em tudo quanto vos expus? Encontrai um erro em minha tese, encontrai nela uma impossibilidade, um absurdo. Mas se minhas conjecturas são pelo menos um pouco verossímeis, sede prudentes. Juro-o pelo que há de mais sagrado. Creio absolutamente na versão do crime que acabo de apresentar-vos. O que me perturba sobretudo e me põe fora de mim é o pensamento de que, entre a massa de fatos acumulados pela acusação contra o réu, não há nenhum só que seja tanto quanto exato e irrecusável. Sim, de certo, o conjunto é terrível. Aquele sangue que goteja das mãos, de que está impregnada sua roupa íntima, aquela noite escura em que repercutiu o grito de parricida, aquele que o lançou ao cair com a cabeça partida, depois aquela massa de palavras, de depoimentos, de gestos, de gritos. Tudo isso pode falsear uma convicção, mas não a vossa, senhores jurados. Lembrai-vos de que vos foi dado um poder ilimitado de ligar e desligar, mas quanto maior é esse poder, mais temível é o seu uso. Mantenho absolutamente tudo quanto acabo de dizer, mas seja, convenho por um instante com a acusação que meu infeliz constituinte sujou suas mãos com o sangue de seu pai. Não é senão uma suposição, repito-o, não duvido nem um minuto de sua inocência. No entanto, escutai-me, mesmo nessa hipótese. Tenho ainda alguma coisa a dizer-vos, porque presinto em vossos corações um violento combate. Perdoai-me esta alusão, senhores jurados. Quero verdadeiramente ser verídico e sincero até o fim. Sejamos todos sinceros. Nesse momento, o defensor foi interrompido por aplausos bastante vivos. Com efeito, pronunciou as derradeiras palavras com uma voz tão emocionada que todo mundo sentiu que talvez houvesse verdadeiramente alguma coisa a dizer, e alguma coisa de capital importância. O presidente ameaçou mandar evacuar a sala se semelhante manifestação se reproduzisse. Todos se calaram e Fietilkovitch começou com uma voz compenetrada, totalmente mudada. 13. Um sofista. Não é somente o conjunto dos fatos que acabrunha meu constituinte, senhores jurados. Não. O que o acabrunha na realidade é o fato apenas de terem encontrado seu pai assassinado. Se se tratasse de um simples crime, dada a dúvida que plaina sobre o caso, sobre cada um dos fatos considerados isoladamente, teríeis afastado a acusação ou pelo menos hesitado em condenar um homem unicamente por causa de uma prevenção contra ele. Demasiado justificada, mas estamos em presença de um parricídio. Isto se impõe a ponto de fortificar a fragilidade mesma dos pontos principais de acusação no espírito menos prevenido. Como absorver tal acusado?
Se fosse culpado e escapasse ao castigo? Eis o sentimento instintivo de cada um. Sim, é uma terrível coisa derramar o sangue de seu pai. O sangue daquele que vos gerou, amou, o sangue daquele que prodigou sua vida por vós, que se afligiu com vossas doenças infantis, que sofreu para que fosseis felizes e não viveu senão pelas vossas alegrias e pelos vossos êxitos. Oh, o assassinato de tal pai, não se pode mesmo imaginá-lo. Senhores jurados, que é um pai verdadeiro, que majestade, que ideia grandiosa oculta esse nome. Acabamos de indicar em parte o que deve ser. Neste caso, tão doloroso, o defunto, Fyodor Pavlovich Karamazov, nada tinha de um pai, tal como nosso coração acaba de defini-lo. É desagradável. Sim, com efeito, há pais que se assemelham a uma calamidade. Examinemos as coisas de mais perto. Não devemos recuar diante de nada, senhores jurados, diante da gravidade da decisão a tomar. Devemos, sobretudo, não ter medo agora, nem afastar certas ideias, tais como crianças ou mulheres medrosas, de acordo com a feliz expressão do eminente representante da acusação. No decorrer de seu ardente libelo acusatório, o meu honrado adversário exclamou por várias vezes: não abandonarei a ninguém a defesa do acusado, nem mesmo ao defensor chegado de Petersburgo. Sou ao mesmo tempo acusador e defensor. No entanto, esqueceu-se de mencionar que se esse temível acusado guardou por 23 anos tal gratidão por 1 libra de avelãs, com que o presenteou o único homem que, sendo ele menino, teve para com ele tal gesto em casa de seu pai, inversamente, tal homem deveria lembrar-se, durante esses 23 anos, de como andava descalço em casa de seu pai, no quintal, as calças presas por um só botão, segundo a expressão de um homem de coração, o Dr. Rezenstube. Ah, senhores jurados, de que serve olhar de perto essa calamidade, repetir o que toda a gente conhece? Que é que meu constituinte encontrou ao chegar à casa de seu pai? E por que o representar como um ser sem coração, um egoísta, um monstro? É impetuoso, é selvagem, violento, eis por que o julgam agora. Mas quem é o responsável pelo seu destino, de quem a culpa, se, com tendências virtuosas, um coração sensível e grato, recebeu uma educação tão absurda? Desenvolveram-lhe a razão, instruíram-no, alguém lhe testemunhou um pouco de afeto na sua infância? Meu constituinte cresceu ao Deus dará, isto é, como um animal selvagem. Talvez tivesse ardente desejo de rever seu pai após aquela longa separação. Talvez, lembrando-se de sua infância, como através de um sonho, tenha afastado muitas vezes o fantasma odioso do passado, desejando de toda a sua alma absorver e abraçar seu pai. E então, acolhem-no com zombarias cínicas, desconfiança, chicanas a respeito de sua herança. Só ouve frases e máximas que enojam o coração. Finalmente vê seu pai tentar arrebatar-lhe, com seu próprio dinheiro, a sua amiga. Oh, senhores jurados, é repugnante, é atroz. E aquele velho queixa-se a todo mundo de irreverência e da violência de seu filho, difama-o na sociedade, causa-lhe danos, calunia-o, compra suas promissórias para metê-lo na cadeia. Senhores jurados, as pessoas aparentemente duras, violentas, impetuosas, tais como meu constituinte, são bem muitas vezes corações ternos, somente não o mostram. Não riais de minha ideia. O senhor procurador zombou impiedosamente de meu constituinte, apontando seu amor por Schiller e pelo sublime. Em seu lugar não teria zombado. Sim, esses corações, deixai-me defendê-los, tão raramente e tão mal compreendidos. Esses corações vivem muitas vezes sedentos de ternura, de beleza, de justiça, precisamente como por contraste consigo mesmos, com sua violência e sua dureza, e não suspeitam disso. Parecendo apaixonados e violentos, são capazes de amar até ao sofrimento, uma mulher, por exemplo, e certamente com um amor ideal e elevado. Repito, não riais. É o que acontece a maior parte das vezes com tais naturezas. Somente não podem dissimular sua impetuosidade por vezes grosseira. Eis o que fere a atenção, eis o que se nota, enquanto o íntimo permanece ignorado. Pelo contrário, suas paixões acalmam-se rapidamente, mas junto de uma pessoa de sentimentos elevados, esse ser que parece grosseiro, violento, busca a regeneração, a possibilidade de emendar-se, de tornar-se nobre, honesto, sublime, por mais desacreditada que esteja esta palavra. Disse ainda há pouco que respeitaria o romance de meu constituinte com a senhorita Vierkotseva. Contudo, pode-se falar por palavras veladas.
Ouvimos, não um depoimento, mas apenas o grito de uma mulher exaltada que se vinga e não cabe a ela censurar a ele sua traição, porque foi ela quem traiu. Se tivesse tido o tempo de entrar em si mesma, não teria dado semelhante testemunho. Oh, não a acrediteis. Não, meu constituinte não é um monstro, como o chamou ela. O crucificado, que amava os homens, disse antes das angústias da paixão: Eu sou o bom pastor, que dá sua vida pelas suas ovelhas, e nenhuma delas perecerá. Não percamos, não, uma alma humana. Eu perguntava: que é um pai? É um nome nobre e precioso, exclamei. Mas é preciso usar lealmente o termo, senhores jurados, e me permito chamar as coisas pelo seu nome. Um pai, tal como a vítima, o velho Karamazov, é indigno de se chamar assim. O amor filial não justificado é absurdo. Não se pode suscitar o amor com coisa nenhuma. Somente Deus é quem tira alguma coisa do nada. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, escreveu o apóstolo com um coração ardendo de amor. Não é para meu constituinte que cito estas santas palavras? Recordo-as para todos os pais. Quem me confiou o poder de instruí-los? Ninguém. Mas como homem, como cidadão, dirijo-me a eles. Vivos voco. Nota. Convoco os vivos. Fim da nota. Não permanecemos muito tempo sobre a terra, nossas ações e nossas palavras são muitas vezes más. Por isso, tratemos de aproveitar todos os momentos que passamos juntos para nos dirigir mutuamente uma boa palavra. É o que faço. Aproveito da ocasião que me é oferecida. Não é por coisa nenhuma que esta tribuna nos foi concedida por uma vontade soberana. Toda a Rússia nos ouve. Não falo somente para os pais que estão aqui, grito para todos. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Pratiquemos, em primeiro lugar, nós mesmos o preceito do Cristo, e então somente poderemos exigir alguma coisa de nossos filhos. Senão, não somos pais, mas inimigos para eles. Não são nossos filhos, mas nossos inimigos, e isto por culpa nossa. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Nota. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Fim da nota. Não sou eu que o digo, é o Evangelho que o prescreve. Medi com a mesma medida que vos é aplicada. Como acusar nossos filhos se eles nos retribuem o que fazemos com eles? Recentemente, na Finlândia, suspeitou-se de que uma criada havia dado à luz clandestinamente. Espionaram-na e encontrou-se no celeiro, dissimulada por trás de tijolos, sua mala, que continha o cadáver de um recém-nascido, morto por ela. Descobriram-se igualmente os esqueletos de 2 outros bebês que ela confessou ter matado ao nascerem. Senhores jurados, é uma mãe uma mulher dessas? É certo que pôs os filhos no mundo, mas qual de nós ousaria dar-lhe o santo nome de mãe? Sejamos ousados, senhores jurados, sejamos mesmo temerários. Devemos sê-lo neste momento e não temer certas palavras, certas ideias, como as vendedoras de Moscou que temem o metal e o enxofre. Provemos, pelo contrário, que o progresso dos derradeiros anos influiu também no nosso desenvolvimento, e digamos francamente, não basta procriar para ser pai, é preciso ainda merecer este título. Sem dúvida, a palavra pai tem outra significação, segundo a qual um pai, fosse ele um monstro, um inimigo jurado de seus filhos, ficará sempre pai, pelo simples fato de tê-los gerado. Mas é uma significação mística, por assim dizer, que escapa à inteligência, que se pode admitir somente como artigo de fé, bem como muitas coisas incompreensíveis nas quais a religião nos obriga a crer. Mas neste caso deve permanecer isto fora do domínio da vida real. Neste domínio, que tem não somente seus direitos, mas impõe grandes deveres, se queremos ser humanos, cristãos, enfim, somos obrigados a aplicar somente ideias justificadas pela razão e pela experiência, passadas no crisol da análise. Em uma palavra, agir sensatamente e não com extravagância, como em sonho ou no delírio, para não prejudicar nosso semelhante, fazê-lo sofrer, causar sua perda. Faremos então obra de cristãos e não somente de místicos, uma obra sensata, verdadeiramente filantrópica. Nesse momento, vivos aplausos partiram de diferentes pontos da sala. Mas Fietiukovitch fez um gesto, como para suplicar que não o interrompessem. Todos se acalmaram imediatamente. O orador prosseguiu. Pensais, senhores jurados, que tais questões possam escapar a nossos filhos, quando começam eles a refletir? Não, de certo, e não exigiremos dele uma abstenção impossível.
À vista de um pai indigno, sobretudo comparado aos de outros meninos, seus condiscípulos, inspira, malgrado seu, a um jovem, questões dolorosas. Respondem-lhe banalmente: foi ele quem te gerou, é seu sangue, de modo que deves amá-lo. O rapaz pensa, malgrado seu: será que ele me amava quando me gerou? Pergunta ele, cada vez mais surpreso. Foi por minha causa que ele me deu a vida? Ele não me conhecia, ignorava mesmo meu sexo, naquele minuto de paixão, talvez aquecido pelo vinho, e só me transmitiu uma inclinação pela bebida, eis todos os seus benefícios. Por que devo amá-lo? Pelo simples fato de me ter gerado, a ele que nunca me amou. Oh, estas perguntas parecem-vos talvez grosseiras, cruéis, mas não exijais de um espírito jovem uma abstenção impossível. Expulsai o natural pela porta e ele entrará pela janela. Mas, sobretudo, não temamos o metal e o enxofre e resolvamos a questão como o prescrevem a razão e a humanidade, e não as ideias místicas. Como resolvê-la? Pois bem, que o filho venha perguntar seriamente a seu pai: pai, dize-me por que devo amar-te, prova-me que é um dever. E se esse pai for capaz de responder-lhe e de provar-lhe, eis uma verdadeira família, normal, que não repousa unicamente sobre um preconceito místico, mas sobre bases racionais, rigorosamente humanas. Pelo contrário, se o pai não apresenta nenhuma prova, está liquidada essa família. O pai não é mais um pai para seu filho. Este recebe a liberdade e o direito de considerá-lo como um estranho e até mesmo um inimigo. Nossa tribuna, senhores jurados, deve ser a escola da verdade e das ideias sãs. Vivos aplausos interromperam o orador. Certamente não eram unânimes, mas a metade da sala aplaudia, inclusive pais e mães. Gritos agudos partiam das tribunas ocupadas pelas senhoras. Gesticulava-se com os lenços. O presidente pôs-se a agitar a campainha com todas as suas forças. Estava visivelmente agastado com aquele tumulto, mas não ousou mandar evacuar a sala, como já havia ameaçado. Até mesmo dignatários, velhos condecorados instalados por trás do tribunal, aplaudiam o orador, de sorte que, restabelecida a calma, contentou-se ele em reiterar sua ameaça, e Fietiukovitch, triunfante e emocionado, prosseguiu seu discurso. Senhores jurados, vós vos lembrais daquela noite terrível, de que tanto se falou aqui, em que o filho introduziu-se por escalada em casa de seu pai e se encontrou face a face com o inimigo que lhe havia dado o dia. Insisto vivamente nisto. Não era o dinheiro que o atraía. A acusação de roubo é um absurdo, como já o expus. E não foi para matar que ele forçou a porta. Se tivesse premeditado um crime, ter-se-ia munido previamente de uma arma, mas pegou o pilão instintivamente, sem saber por quê. Admitamos que tenha enganado seu pai com os sinais e penetrado na casa. Já disse que não creio um instante sequer nessa lenda, mas seja, suponhamo-la um minuto. Senhores jurados, juro pelo que há de mais sagrado, se Karamazov tivesse tido como rival um estranho em lugar de seu pai, depois de ter verificado a ausência daquela mulher, ter-se-ia retirado precipitadamente, sem fazer-lhe mal, quando muito ter-lhe-ia batido, empurrado, sendo a única coisa que lhe importava encontrar sua amiga. Mas viu seu pai, seu perseguidor desde a infância, seu inimigo que se tornara um monstruoso rival. Bastou isso para que um ódio irresistível se apoderasse dele, abolindo sua razão. Todos os seus agravos ressurgiram-lhe de uma vez. Foi um acesso de demência, mas também um movimento da natureza que vingava inconscientemente a transgressão de suas leis eternas. No entanto, mesmo então, o assassino não matou, afirmo-o, proclamo-o. Não, brandiu somente o pilão num gesto de indignação e de desgosto, sem intenção de matar, sem saber que matava. Se não tivesse tido esse fatal pilão nas mãos, teria somente batido em seu pai, talvez, mas não o teria assassinado. E ao fugir, ignorava se o velho por ele abatido estava morto. Tal crime não é crime, não é um parricídio. Não, a morte de tal pai não pode ser assemelhada a um parricídio, senão por preconceito. Mas foi esse crime realmente cometido? Pergunto-vos ainda uma vez. Senhores jurados, vamos condená-lo e ele dirá a si mesmo: essas pessoas nada fizeram por mim para me elevar, me instruir, tornar-me melhor, fazer de mim um homem. Recusaram-me toda a assistência e agora me mandam para o presídio.
Eis-me Kit, não lhes devo nada, nem a ninguém. São más, cruéis. Sê-lo-ei também. Eis o que ele dirá, senhores jurados. Juro-o. Declarando-o culpado, vós não fareis senão pô-lo à vontade, aliviar sua consciência, maldirá o sangue por ele vertido, em lugar de sentir remorsos. Ao mesmo tempo, tornareis sua recuperação impossível, porque permanecerá mau e cego até o fim de seus dias. Quereis infligir-lhe o castigo mais terrível que se possa imaginar, ao mesmo tempo que regenerais sua alma para sempre? Se afirmativamente, esmagai-o com a vossa clemência. Vós o vereis estremecer. Sou digno de um tal favor, de um tal amor? Dirá a si mesmo. Ah, nobreza, senhores jurados, essa natureza selvagem. Inclinar-se-á diante de vossa mansuetude, tem sede de um grande ato de amor, inflamar-se-á e ressuscitará definitivamente. Certas almas são bastante mesquinhas para acusar o mundo inteiro, mas cumulai essa alma de misericórdia, testemunhai-lhe amor, e ela maldirá suas obras, porque os germes do bem nela proliferam. Sua alma expandir-se-á vendo a mansuetude divina, a bondade e a justiça humanas. Será tomada de arrependimento, a imensidão da dívida contraída a esmagará. Não dirá, então, estou quite, mas sou culpado diante de todos e o mais indigno de todos. Com lágrimas de enternecimento exclamará, os homens valem mais do que eu, porque quiseram salvar-me em lugar de perder-me. Oh, é-vos tão fácil usar de clemência, porque na ausência de provas decisivas, ser-vos-ia demasiado penoso dar um veredito de culpabilidade. Vale mais absorver 10 culpados que condenar um inocente. Ouvis a grande voz do século passado de nossa história nacional? Cabe a mim, mesquinho, lembrar-vos que a justiça russa não tem unicamente por fim castigar, mas também regenerar um ser perdido? Que os outros povos observem a letra da lei, e nós, o espírito e a essência, para a regeneração dos decaídos. E se é assim, então avante, Rússia! Não vos atemorizeis com as vossas troicas em disparada, das quais os outros povos se afastam com repulsa. Não é uma troika em disparada, é um carro majestoso que roda solenemente, tranquilamente para o seu alvo. A sorte de meu constituinte está em vossas mãos, bem como os destinos do direito russo. Vós o salvareis, vós o defendereis, mostrando-vos à altura de vossa missão. 14. Os mujiques mantiveram-se firmes. Assim concluiu Fietiukovitch, e o entusiasmo de seus ouvintes não conheceu mais limites. Não se devia pensar em reprimi-lo. As mulheres choravam, bem como muitos homens. Houve mesmo 2 dignatários que derramaram lágrimas. O presidente resignou-se e esperou antes de agitar a campainha. Atentar contra semelhante entusiasmo teria sido uma profanação, exclamaram mais tarde nossas damas. O próprio orador parecia sinceramente emocionado. Foi nesse momento que nosso Hippolyte Kirillovitch se levantou para replicar. Lançaram-lhe olhares carregados de ódio. Como ousa ele replicar? Murmuravam as senhoras. Mas os murmúrios de todas as senhoras do mundo, tendo à frente sua esposa, não teriam detido o procurador. Estava pálido e tremia de emoção. Suas primeiras frases foram mesmo incompreensíveis. Ofegava, articulava mal, embaraçava-se. Aliás, conseguiu dominar-se logo. Não citarei senão algumas frases desse segundo discurso. Censuram-nos ter inventado novelas. Mas fez o defensor coisa diversa? Só faltavam versos. Fyodor Pavlovitch, à espera de sua bem-amada, rasga o envelope e atira-o no chão. Citam-se mesmo suas palavras na ocasião. Não é um poema? E onde está a prova de que ele tirou o dinheiro e quem ouviu o que ele dizia? O imbecil Smerdyakov, transformado numa espécie de herói romântico que se vinga da sociedade por causa de seu nascimento ilegítimo, não é um poema ao gosto byroniano? E o filho que, tendo entrado intempestivamente em casa de seu pai, o mata sem matá-lo, não é mesmo nem mais uma novela, nem um poema, é uma esfinge propondo enigmas que ele próprio, de certo, não pôde resolver. E o filho, que tendo entrado intempestivamente em casa de seu pai, o mata sem matá-lo, não é mesmo nem mais uma novela, nem um poema. É uma esfinge propondo enigmas que ele próprio, de certo, não pode resolver. Se matou é porque matou. Como admitir que tenha matado sem ser um assassino,
Quem compreenderá isso? Em seguida, declara-se que nossa tribuna é a da verdade e a das ideias sãs, e profere-se nela este axioma, que não passa de um preconceito qualificar de parricídio o assassinato de um pai. Mas se o parricídio é um preconceito, e se cada menino pode perguntar a seu pai, pai, por que devo amar-te? Que se tornarão as bases da sociedade, que se tornará a família. O parricídio, vede, é o enxofre da vendedora moscovita. As mais nobres tradições da justiça russa são desnaturadas unicamente para obter ganho de causa, para obter a absolvição de quem não pode ser absolvido. Cumulaio de clemência, exclama o defensor. O criminoso mais não pede, var-se-á amanhã o resultado. Aliás, não será por uma modéstia exagerada que ele pede apenas a absolvição do acusado? Por que não pedir a fundação de uma bolsa que imortalizaria a façanha do parricídio aos olhos da posteridade e da jovem geração? Corrigem-se o evangelho e a religião. Tudo isso é misticismo. Somente nós possuímos o verdadeiro cristianismo, já verificado pela análise da razão e das ideias sãs. Evoca-se diante de nós uma falsa imagem do Cristo, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós, exclama o defensor, concluindo logo que o Cristo ordenou medir com a mesma medida que nos é aplicada. Eis o que se proclama da tribuna da verdade. Lemos o Evangelho somente na véspera de nossos discursos, para brilhar pelo conhecimento de uma obra bastante original, por meio da qual pode produzir certo efeito na medida em que for necessário. Ora, o Cristo proibiu precisamente agir assim, porque é o que torna o mundo mau, e nós, longe de pagar o mal pelo mal, devemos oferecer a face e perdoar aqueles que nos ofenderam. Eis o que nos ensinou o nosso Deus, e não que seja um preconceito proibir os filhos matarem seus pais. E não seremos nós que corrigiremos nesta tribuna o evangelho de nosso Deus, que o defensor digna-se apenas em chamar o crucificado que amava os homens, em oposição a toda a Rússia ortodoxa que o invoca, porque tu és nosso Deus. Aqui o presidente interveio e rogou ao orador que não exagerasse, que ficasse nos limites justos, etc., como fazem de hábito os presidentes em semelhante caso. A sala estava inquieta. O público agitava-se, proferia exclamações indignadas. Fietiukovitch nem mesmo replicou. Veio somente, de mãos sobre o coração, pronunciar num tom ofendido algumas palavras cheias de dignidade. Aflorou de novo com ironia as novelas e a psicologia e achou o meio de desfechar o seguinte dardo. Júpiter, não tens razão, pois que te zangas, o que causou risos no auditório, porque Hippolyte Kirillovitch não se assemelhava absolutamente a Júpiter. Quanto à pretensa acusação de permitir à mocidade o parricídio, declarou Fietiukovitch com grande dignidade que a ela não responderia. A respeito da falsa imagem do Cristo e do fato de não se ter ele dignado chamá-lo Deus, mas apenas o crucificado que amava os homens, o que é contrário à ortodoxia e não podia ser dito na tribuna da verdade, falou Fietiukovitch de insinuação e deu a entender que, vindo aqui, acreditava pelo menos aquela tribuna ao abrigo de acusações perigosas para sua pessoa como cidadão e fiel súdito. Mas a estas palavras o presidente também o deteve e Fietiukovitch, inclinando-se, terminou sua tréplica, acompanhado pelo murmúrio aprovativo de toda a sala. Hippolyte Kirillovitch, segundo a opinião de nossas damas, estava confundido para sempre. Foi em seguida dada a palavra ao acusado. Mitya levantou-se, mas não disse grande coisa. Estava física e moralmente sem forças. O ar de independência e energia com que entrara pela manhã havia quase desaparecido. Parecia ter atravessado naquela manhã uma crise decisiva que lhe ensinara e fizera compreender algo de muito importante, que antes ele não apreendera. Sua voz se enfraquecera, não gritava mais. Sentia-se em suas palavras a resignação e o acabrunhamento da derrota. Que posso dizer, senhores jurados? Vão julgar-me. Sinto a mão de Deus sobre mim. É o fim de um homem transviado. Mas como se me confessasse a Deus, a vós também digo. Não derramei o sangue de meu pai. Repito-o uma derradeira vez. Não fui eu quem matou. Era desregrado, mas amava o bem.
Constantemente aspirava a emendar-me e vivi como um animal selvagem. Obrigado ao procurador, disse a meu respeito muitas coisas que eu ignorava, mas é falso que tenha eu matado meu pai. O procurador se enganou. Obrigado igualmente a meu defensor. Chorei ao ouvi-lo, mas é falso que eu tenha matado meu pai. Não se devia nem supô-lo. Não acrediteis nos médicos. Estou em plena razão. Somente sinto-me acabrunhado. Se me poupardes e me absolverdes, rezarei por vós. Tornar-me-ei melhor, dou minha palavra, dou-a diante de Deus. Se me condenardes, quebrarei eu próprio minha espada e beijar-lhe-ei os pedaços. Mas poupai-me, não me priveis de meu Deus, conheço-me, eu me revoltarei. Estou acabrunhado, senhores, poupai-me. Caiu quase no seu lugar, sua voz se partiu, a derradeira frase mal foi articulada. O tribunal redigiu em seguida os quesitos a propor e pediu suas conclusões às partes, mas omite os detalhes. Enfim, os jurados retiraram-se para deliberar. O presidente estava extenuado, de modo que lhes dirigiu uma breve alocução. Sede imparciais, não vos deixeis influenciar pela eloquência da defesa, contudo pesai vossa decisão. Lembrai-vos da alta missão de que estáis revestidos, etc. Os jurados retiraram-se, foi suspensa a audiência. Pôde-se dar um giro, trocar impressões, fazer lanche no buffet. Era bastante tarde, cerca de 1h da madrugada, mas ninguém foi embora. Os nervos tensos impediam de pensar no repouso. Todo mundo aguardava com ansiedade o veredito, exceto as damas, que na sua impaciência febril estavam tranquilizadas. A absolvição é inevitável. Todas se preparavam para o minuto emocionante do entusiasmo geral. Confesso que entre os homens muitos estavam certos da absolvição. Uns se regozijavam, outros franziam a testa, alguns baixavam simplesmente o nariz. Não queriam absolvição. Fietchukowicz mesmo estava certo do triunfo. Cercavam-no, felicitavam-no complacentemente. Ah, dizia ele num grupo, como se contou depois, há fios invisíveis que ligam o defensor aos jurados. Formam-se e se pressentem já no curso da defesa. Senti-os, eles existem. Teremos ganho de causa, ficai tranquilos. Que vão dizer agora os nossos mujiques? Proferiu um gordo senhor bexigoso, de ar carrancudo, proprietário nos arredores, aproximando-se de um grupo. Não há somente mujiques, há 4 funcionários. Ah, sim, os funcionários, disse um membro do Zienstvo. Conhece Nazariev, Prokhor Ivanovich, aquele comerciante que tem uma medalha? Faz parte do júri. E com isso? É um dos luminares da corporação. Mantém-se sempre em silêncio. Mantenha o silêncio, pois tanto melhor. Não cabe ao petersburguês dar-lhe lições. Ele mesmo seria capaz de dá-las a toda Petersburgo. 12 filhos, imaginem só. Será possível que não o absolvam? Gritava num outro grupo um de nossos jovens funcionários. Será certamente absolvido, disse uma voz decidida. Seria uma vergonha não o absolver, exclamou o funcionário. Admitamos que tenha matado, mas um pai como o dele, e afinal estava em tal exaltação, pôde deveras ter assestado apenas uma pancada de pilão e o velho caiu. Mas erraram metendo o lacaio nisso. Não passa de um episódio burlesco. No lugar do defensor, teria eu dito redondamente. Ele matou, mas não é culpado. Que o diabo vos leve. Foi o que ele fez, somente não disse. Que o diabo vos leve. Não, Mikhail Siemionitch. Ele quase o disse, declarou uma terceira voz. Permite, senhores. Absolveram durante a quaresma uma atriz que cortara a garganta da mulher de seu amante. Sim, ela, porém, não foi até o fim. Dá na mesma. Tinha começado. É o que disse ele dos meninos. Foi admirável. Admirável. E sobre o misticismo, hein? Deixem o misticismo, exclamou o outro. Considerem antes a sorte de Hippolyte Doravante. Amanhã sua esposa o arranhará por causa de Mitya. Está aqui ela? Por que aqui? Se aqui estivesse, já o teria arranhado. Fique em casa, tem dor de dentes. Num terceiro grupo. Mitya poderia muito bem ser absolvido. Seria magnífico. Amanhã saqueará a capital e passará 10 dias na Carraspana. Ah, sim, o diabo.
Não se pôde passar sem o diabo. Seu lugar estava bem indicado aqui. Senhores, a eloquência é uma bela coisa, mas não se pode rebentar a cabeça de um pai impunemente, senão aonde iríamos parar? E aquilo do carro? Do carro, lembram-se? Sim, fez ele de uma carroça um carro. Amanhã o carro virará carroça de novo, de acordo com as conveniências. As pessoas tornaram-se espertas. A verdade existe ainda na Rússia, senhores. Sim ou não? Mas a campainha retiniu. Os jurados tinham deliberado uma hora exata. Profundo silêncio reinou quando o público retomou seus lugares. Lembro-me da entrada do júri na sala. Afinal, não citarei os quesitos por ordem, esqueci-os. Lembro-me somente da resposta ao primeiro quesito, o principal. O acusado matou para roubar com premeditação? Esqueci o texto. O presidente do júri, aquele funcionário que era o mais jovem de todos, respondeu com uma voz nítida em meio de um silêncio de morte. Sim, culpado. Depois foi a mesma resposta a respeito de todos os pontos. Culpado, sem a menor circunstância atenuante. Ninguém esperava por isso. Todos contavam pelo menos com a indulgência do júri. O silêncio continuava, como se o auditório estivesse petrificado, tanto os partidários da condenação como os da absolvição. Mas foram apenas os primeiros minutos aos quais sucedeu um terrível tumulto. Entre o público masculino, muitos estavam encantados. Outros chegavam mesmo a esfregar as mãos sem dissimular sua alegria. Os descontentes tinham o ar acabrunhado, erguiam os ombros, cochichavam como se ainda não se dessem conta. Mas as nossas damas, meu Deus, pensei que elas iam fazer um motim. A princípio não quiseram acreditar em seus ouvidos. De repente, ruidosas exclamações ecoaram. Que é isso? Por que isso? Deixavam seus lugares. Certamente imaginavam que se podia, no mesmo instante, mudar tudo aquilo e recomeçar. Naquele momento, Mitya se levantou de repente e gritou com voz dilacerante, os braços estendidos para diante. Juro perante Deus e à espera do juízo final, não derramei o sangue de meu pai. Kátia, eu te perdoo. Irmãos, amigos, velai pela outra. Não terminou e pôs-se a soluçar ruidosamente, com uma voz que não parecia sua, como mudada, inesperada, vinda só Deus sabia de onde. Nas tribunas, num canto recuado, repercutiu um grito agudo. Era Grunchenka. Suplicara que a deixassem entrar e voltara para a sala antes dos discursos. Levaram Mitya. A sentença do julgamento ficou adiada para o dia seguinte. Todos se levantaram em grande tumulto, mas eu já não escutava mais. Lembro-me somente de algumas exclamações no patamar da saída. Vai pegar não menos de 20 anos de trabalho nas minas. Nada menos. Sim, os nossos mujiques mantiveram-se firmes. E ajustaram suas contas com o nosso Mitya. Epílogo 1. Projetos de evasão. No quinto dia após o julgamento de Mitya, cerca de 8 horas da manhã, Alyosha dirigiu-se à casa de Katarina Ivanovna para se entender definitivamente com ela a respeito de um assunto importante. Estava, além disso, encarregado de um recado. Mantinha-se ela no mesmo salão onde recebera Grunchenka. Na peça vizinha, Ivan Fyodorovich, presa da febre, jazia inconsciente. Logo depois da cena no tribunal, Katarina Ivanovna mandara transportar para sua casa Ivan Fyodorovich, desmaiado, sem se incomodar com os comentários inevitáveis e a censura da sociedade. Uma das duas parentas que viviam com ela partira imediatamente para Moscou, a outra ficara. Mas se as duas tivessem partido, isso não teria mudado a decisão de Katarina Ivanovna, resolvida a tratar ela mesma o doente e a velar por ele noite e dia. Era tratado pelos doutores Varvinsky e Herzenstube. O médico de Moscou regressara, recusando-se a pronunciar-se sobre o desenlace da doença. Os doutores, malgrado suas afirmativas tranquilizadoras, não podiam dar ainda uma esperança firme. Alyosha visitava seu irmão 2 vezes por dia, mas desta vez tratava-se de um assunto particularmente embaraçoso, pressentia a dificuldade que teria em falar dele, e apressava-se, devendo ir a outra parte para um outro assunto importante naquela mesma manhã. Havia 1/4 de hora que conversavam. Katarina Ivanovna estava pálida, extenuada, presa de uma agitação doentia.
Pressentia o objetivo da visita de Alyosha. Não se inquiete com a sua decisão, dizia ela com firmeza a Alyosha. De uma maneira ou doutra, chegará ele a esta solução. É preciso evadir-se. Esse infeliz, esse herói da consciência e da honra, não ele, não Dmitri Fyodorovich, mas o que está doente aqui e se sacrificou pelo seu irmão, acrescentou Katia de olhos cintilantes, já desde muito tempo me comunicou todo o plano de evasão. Tinha mesmo dado passos, já lhe falei disso. Veja você, será provavelmente na terceira etapa, quando se levar o comboio dos deportados para a Sibéria. Oh, é ainda longe. Ivan Fyodorovich foi ver o chefe da terceira etapa. Mas não se sabe ainda quem comandará o comboio. Aliás, isto jamais é sabido com antecedência. Amanhã, talvez, lhe mostrarei o plano detalhado que Ivan Fyodorovich me deixou na véspera do julgamento para o que desse e viesse. Você deve lembrar-se, discutíamos quando você chegou. Descia ele a escada, vendo você, obriguei-o a tornar a subir. Recorda-se? Sabe a que respeito discutíamos? Não sei. Evidentemente, ele lhe ocultou. Era precisamente a propósito desse plano de evasão. Já me havia explicado o essencial 3 dias antes. Foi a origem de nossas discussões durante aqueles 3 dias. Eis por quê. Quando me declarou que se ele fosse condenado, Dmitri Fyodorovich fugiria para o estrangeiro com aquela criatura, zanguei-me de repente. Não lhe direi por qual razão, ignoro-a eu mesmo. Sem dúvida foi por causa dela e porque acompanharia Dmitri na sua fuga, exclamou Katarina Ivanovna com os lábios trêmulos de cólera. Minha irritação contra aquela criatura fez que Ivan Fyodorovich acreditasse que eu estava com ciúme dela e, por conseguinte, ainda enamorada de Dmitri. Eis a causa de nossa primeira discussão. Não quis dar explicação e não podia pedir perdão. Era-me penoso que tal homem pudesse suspeitar que eu amasse como outrora aquele... E isso quando desde muito tempo lhe havia eu declarado com toda a franqueza que não amava Dmitri e que só a ele a amava. Foi por simples animosidade contra aquela criatura que me zanguei com ele. 3 dias mais tarde, justamente na noite em que você veio, trouxe-me ele um envelope lacrado que eu deveria abrir no caso de acontecer-lhe alguma coisa. Pressentia ele sua doença. Explicou-me que aquele envelope continha o plano detalhado da evasão e que se ele morresse ou caísse perigosamente doente, deveria eu sozinha salvar Mitya. Deixou-me também dinheiro, quase 10.000 rublos, a soma à qual o procurador, tendo sabido que ele a mandara trocar, fez alusão no seu discurso. Fiquei estupefata ao ver que, malgrado seu ciúme e persuadido de que eu amava Dmitri, Ivan Fyodorovich não renunciara a salvar seu irmão e confiava em mim para isso. Era um sacrifício sublime. Você não pode compreender a grandeza de uma tal abnegação, Alexei Fyodorovich. Ia prostrar-me a seus pés, mas quando pensei de repente que ele atribuiria esse gesto unicamente à minha alegria de saber Mitya salvo, que ele o teria de certo acreditado, a possibilidade de uma tal injustiça de sua parte irritou-me tão fortemente que, em lugar de beijar-lhe os pés, fiz-lhe nova cena. Quanto sou infeliz! Que horrível gênio o meu! Você verá. Agirei de tal maneira que ele me deixará por uma outra de mais fácil viver, como Dmitri, mas então... Não o suportarei. Matar-me-ei. No momento em que você chegou, naquela noite, e quando ordenei a Ivan que tornasse a subir, o olhar cheio de ódio, de desprezo que ele me lançou ao entrar, pôs-me em tal cólera que, lembra-se, gritei de repente que fora ele, somente ele, quem me assegurara que Dmitri era o assassino. Caluniava-o para feri-lo uma vez mais. Ele nunca me assegurara tal coisa, pelo contrário, era eu quem lhe o afirmava. A causa de tudo é a minha violência. Aquela abominável cena perante o tribunal, fui eu que a provoquei. Queria ele provar-me a nobreza de seus sentimentos e que, malgrado meu amor por seu irmão, não o haveria de perder por vingança, por ciúme. Então prestou o depoimento que você conhece. Sou a causa de tudo. Sou eu a única culpada. Jamais fizera Katia tais confissões a Alyosha. Compreendeu ele que chegara ela àquele grau de sofrimento intolerável em que o coração mais orgulhoso abdica de toda a altivez e se confessa vencido pela dor. Alyosha conhecia outra causa para o pesar da moça, se bem que ela lhe a dissimulasse desde a condenação de Mitya, mas isto lhe teria causado demasiada pena,
se ela se humilhasse a ponto de falar-lhe disso ela mesma agora. Sofria por causa de sua traição na audiência e pressentia que sua consciência a impelia a acusar-se precisamente diante dele, Alyosha, numa crise de lágrimas, batendo com a testa no chão. Temia ele aquele instante e queria poupar-lhe o sofrimento, mas por isso seu recado se tornava mais difícil de dar. Voltou a falar de Mitya. Não receie nada por ele, continuou obstinadamente Katya. Sua decisão é passageira. Fique certo de que ele consentirá em evadir-se. Aliás, não será imediatamente. Terá ainda tempo para decidir a isso. Ivan Fyodorovich já estará curado na ocasião e ocupar-se-á de tudo, de sorte que não terei de meter-me nisso. Não se inquiete. Dmitri consentirá em evadir-se. Aliás, poderá ele renunciar àquela criatura? Ora, não a admitiriam no presídio, de modo que, como não fugir? Sobretudo, ele o teme, receia sua censura do ponto de vista moral, mas você deve permitir-lhe magnanimamente que fuja, já que sua sanção é tão necessária, acrescentou Katya com ironia. Calou-se um instante, sorriu e continuou. Ele fala de hinos, de cruz a carregar, de um certo dever, lembro-me. Ivan Fyodorovich relatou-me tudo isso. Se soubesse você como ele falava a respeito, exclamou de súbito Katya, com um ímpeto irresistível. Se você soubesse quanto ele amava aquele desgraçado, no momento em que me contava isso, e quanto talvez o odiava ao mesmo tempo, e eu o escutava, eu o via chorar com um sorriso altivo. Ah, criatura, vil criatura que eu sou. Fui eu que o fiz enlouquecer. Mas o outro, o condenado, está pronto a sofrer, concluiu Katya com irritação. Será capaz? Os seres como ele ignoram o sofrimento. Uma espécie de ódio e de desgosto transparecia através de suas palavras. Entretanto, havia-o traído. Pois bem, é talvez porque se sinta culpada para com ele que o odeia por momentos, pensou Alyosha. Teria querido que só fosse por momentos. Sentira um desafio nas derradeiras palavras de Katya, mas não lhe deu importância. Pedi-lhe que viesse hoje para que você me prometa convencê-lo. Mas talvez, segundo você também, seria desleal e vil evadir-se, ou, como dizer, não cristão? Acrescentou Katya com uma provocação ainda mais acentuada. Não, não é nada. Dir-lhe-ei tudo, murmurou Alyosha. Ele lhe pede que vá hoje, continuou ele bruscamente, olhando-a bem no rosto. Ela estremeceu e fez um leve movimento de recuo. É possível? Disse ela, empalidecendo. É possível e é um dever, declarou Alyosha num tom firme e com animação. Você lhe é mais necessária do que nunca? Não a teria atormentado prematuramente a esse respeito sem necessidade. Ele está doente, está como louco, pede que vá vê-lo constantemente. Não é para uma reconciliação que quer vê-la. Mostre-se somente no limiar de seu quarto. Está bem mudado desde aquele dia e compreende toda a extensão de seus agravos a você. Não é o seu perdão que ele quer. Não posso ser perdoado, diz ele. Quer somente vê-la no limiar. Você, de repente, murmurou Katya. Pressentia nesses dias que você viria aqui com esse fito. Sabia bem que ele me mandaria chamar. É impossível. Impossível, seja, mas faça-o. Lembre-se de que pela primeira vez está ele consternado por havê-la assim ofendido. Pela primeira vez, jamais antes compreendeu suas faltas tão profundamente. Diz ele, se ela recusar vir, serei sempre infeliz. Entende? Um condenado a 20 anos de trabalhos forçados sonha ainda com a felicidade. Não causa isto compaixão? Pense que vai você ver uma vítima inocente, disse Alyosha com um ar de desafio. Suas mãos estão limpas de sangue. Em nome de todos os sofrimentos que o esperam, vá vê-lo agora. Vá, conduza-o nas trevas, mostre-se somente no limiar. Deve fazê-lo, concluiu Alyosha, insistindo com energia na palavra deve. Devo, mas não posso, gemeu Katya. Ele me olhará. Não posso. Vossos olhares devem reencontrar-se. Como poderá você viver doravante se recusa agora? Antes sofrer toda a minha vida. Deve ir, é preciso, insistiu de novo Alyosha, inflexível. Mas por que hoje? Por que imediatamente?
Não posso abandonar o doente. Por um momento poderá. Não demorará muito. Se você não for, Dmitri terá delírio esta noite. Não lhe estou mentindo. Tenha piedade. Tenha piedade de mim, disse com amargor Kátia e desatou a chorar. Então você irá, proferiu firmemente Alyosha, vendo-a chorar. Vou dizer-lhe que você irá agora mesmo. Não, por coisa alguma do mundo, não lhe fale disso, exclamou Kátia com terror. Irei, mas não lhe diga de antemão, porque talvez eu não entre. Não sei ainda. Sua voz partiu-se. Respirava com dificuldade. Alyosha levantou-se para sair. E se eu encontrasse alguém? Disse ela de repente, empalidecendo de novo. Por isso é que é preciso ir imediatamente. Não haverá ninguém. Fique tranquila. Nós a esperaremos, concluiu ele com firmeza e saiu. 2. Por um instante a mentira torna-se verdade. Apressou-se em seguir para o hospital onde se achava Mitya no momento. 2 dias depois do julgamento, tendo contraído febre nervosa, haviam-no transportado para o hospital, na divisão dos detidos. Mas o Dr. Varvinsky, a pedido de Alyosha, da senhora Koklakova, de Lisa e de outras pessoas, mandou colocar Mitya num quarto à parte, o ocupado outrora por Smirdiakov. Na verdade, no fundo do corredor estacionava uma sentinela e a janela era gradeada. Varvinsky podia, pois, estar tranquilo a respeito dos resultados dessa complacência um tanto ilegal. Bom e compassivo, compreendia quando era duro para Mitya entrar sem transição na sociedade dos malfeitores e que lhe era preciso, a princípio, habituar-se a isso. As visitas eram autorizadas secretamente pelo doutor, pelo diretor e mesmo pelo Spravnik, mas somente Alyosha e Grunchenka iam ver Mitya. Por 2 vezes, Rakitin tentara introduzir-se, mas Mitya pediu insistentemente a Varvinsky que não o deixasse entrar. Alyosha encontrou seu irmão sentado num divã com um roupão de quarto. Tinha um pouco de febre, a cabeça enrolada num guardanapo molhado com água e vinagre. Lançou a Alyosha um olhar vago em que transparecia uma espécie de terror. Em geral, desde sua condenação, tornara-se pensativo. Por vezes ficava uma meia hora sem dizer nada, parecendo entregar-se a uma meditação dolorosa, esquecendo seu interlocutor. Se saía de seu devaneio, era sempre de improviso e para falar de outra coisa diferente do assunto em conversa. Por vezes olhava seu irmão com compaixão, parecia menos à vontade com ele do que com Grunchenka. Na verdade, nunca falava com esta, mas assim que ela entrava, seu rosto se iluminava. Alyosha sentou-se em silêncio ao lado dele. Dmitri esperava-o com ansiedade, contudo, não ousava interrogá-lo. Achava impossível que Kátia consentisse em vir, enquanto sentia que, se ela não viesse, seria intolerável. Alyosha compreendia seus sentimentos. Parece que Trifon Borissovich quase demoliu sua hospedaria, disse febrilmente Mitya. Levanta as pranchas do parquete, arranca tábuas, desmontou toda a sua galeria, pedaço por pedaço, na esperança de encontrar um tesouro, os 1.500 rublos que o procurador pretende ter eu escondido lá. Logo de volta dizem que se pôs ele à obra. Bem feito para o velhaco. Soube-o ontem por um guarda que é de lá. Escuta, disse Alyosha. Ela virá, não sei quando, talvez hoje ou dentro de algumas horas, ignoro-o, mas virá, é certo. Mitya estremeceu, teria querido falar, mas manteve silêncio. Aquela notícia perturbava-o. Via-se que estava ansioso por conhecer os detalhes da conversa, enquanto temia perguntá-los. Uma palavra cruel ou desdenhosa de Kátia teria sido para ele, naquele momento, igual a uma martelada na cabeça. Ela disse, entre outras coisas, que te tranquilizasse a consciência a respeito da evasão. Se Ivan não estiver curado naquela ocasião, ela é quem se ocupará disso. Já me falaste disso, observou Mitya. E tu repetiste a Grusha. Sim, confessou Mitya. Ela não virá esta manhã. Olhou timidamente para seu irmão. Só virá à noite. Quando eu lhe disse que Kátia trataria do assunto, calou-se a princípio, com os lábios contraídos. Depois murmurou, pois seja. Compreendeu que era grave. Não ousei fazer-lhe perguntas. Agora parece ela compreender que não é a mim que Kátia ama, mas a Ivan. Deveras? Talvez não.
Em todo caso, Grucha não virá esta manhã. Encarreguei-a de um recado. Escuta, nosso irmão Ivan é um espírito superior. Ele é que deve viver e não nós. Curar-se-á. Imagina que Kátia, malgrado seus alarmas, quase não duvida de sua cura. Então é que ela está persuadida de que ele morrerá. É o pavor que lhe inspira essa convicção. Ivan é de constituição robusta. Eu também espero sua cura, disse Alyosha, apreensivo. Sim, ele se curará. Mas tem ela a convicção de que ele morrerá. Deve sofrer muito. Reinou silêncio. Mitya estava atormentado por uma grave preocupação. Alyosha, eu amo apaixonadamente Grucha, disse ele de repente, com voz trêmula, em que havia lágrimas. Não a deixarão contigo lá. Queria dizer-te ainda, prosseguiu Mitya com uma voz vibrante, se me baterem em caminho ou lá, não o suportarei. Matarei e fuzilar-me-ão. E serão 20 anos. Aqui os guardas já me tuteiam. Esta noite toda refleti. Pois bem, não estou pronto. É acima de minhas forças. Eu, que queria cantar um hino, não posso suportar o tuteio dos guardas. Tudo haveria de suportar por amor de Grucha, tudo, exceto as pancadas, mas não a deixarão entrar lá. Alyosha sorriu mansamente. Escuta, meu irmão, uma vez por todas. Eis minha opinião a este respeito. Sabes que não minto. Não estás preparado para semelhante cruz, não é feita para ti. Mais ainda, não tens necessidade de uma provação tão dolorosa. Se houvesses matado teu pai, lamentaria que repelisses a expiação. Mas és inocente e essa cruz é demasiado pesada para ti. Uma vez que querias regenerar-te pelo sofrimento, guarda sempre presente, em qualquer parte em que viveres, esse ideal da regeneração. Isso bastará. O fato de te teres furtado a essa terrível prova servirá somente para fazer-te sentir um dever maior ainda, e esse sentimento contínuo contribuirá talvez mais para a tua regeneração do que se fosses para lá. Por que não suportarias os sofrimentos do presídio? Revoltar-te-ias, talvez acabasses dizendo, estou quite. O advogado disse a verdade nesse sentido. Todos não suportam fardos pesados. Há criaturas que sucumbem. Eis minha opinião, se desejas tanto conhecê-la. Se tua evasão devesse custar caro a outros, oficiais e soldados, não te permitiria que te evadisses. Alyosha sorriu. Mas assegura-se, o próprio chefe de condução disse-o a Ivan, que não haverá sanções severas, sabendo-se arranjar as coisas, e que eles se safarão de complicações sem mais nada. De certo é desonesto corromper consciências, mesmo neste caso, mas aqui abster-me-ei de julgar, porque se, por exemplo, Ivan e Kátia me tivessem confiado um papel nesse negócio, não teria hesitado em empregar a corrupção. Devo dizer-te toda a verdade. Assim, não cabe a mim julgar tua maneira de agir. Mas sabe que não te condenarei jamais. Aliás, é estranho. Como poderei eu ser teu juiz neste caso? Está bem. Creio ter examinado tudo. Em compensação, serei eu que me condenarei, exclamou Mitya. Evadir-me-ei. Já estava decidido. Será que Mitya Karamazov pode não fugir? Mas me condenarei e passarei minha vida a expiar essa falta. É bem assim que falam os jesuítas? Como estamos fazendo agora, hã? Com efeito, disse alegremente Alyosha. Eu te amo porque dizes sempre a verdade completa, sem nada ocultar, disse Mitya radiante. Portanto, apanhei Alyosha em flagrante delito de jesuitismo. Merecerias que te beijassem por isso, deveras? Pois bem, escuta o resto. Vou acabar de expandir-me. Eis o que imaginei e resolvi. Se conseguir evadir-me com dinheiro e um passaporte e se chegar à América, serei reconfortado por essa ideia de que não é para viver feliz que o faço, mas para sofrer um presídio que talvez seja igual a este. Asseguro-te, Alexei, que um vale o outro. Que o diabo leve essa América. Já a odeio. Grucha me acompanhará, seja, mas olha, tem ela o ar de uma americana? Ela é russa até a medula dos ossos. Sofrerá a saudade de sua terra, e sem cessar vê-la-ei sofrer por causa de mim, carregando uma cruz que não mereceu. E eu, suportarei os pulhas de lá, mesmo que todos valessem mais do que eu? Já a detesto, a essa América. Pois bem, muito embora sejam eles lá técnicos fora do comum ou outra coisa,
Leve-os o diabo. Não são a minha gente. Amo a Rússia, Alexei. Amo o Deus russo, por mais vil que eu seja. Sim, rebentarei lá, exclamou ele com os olhos de repente cintilantes. Sua voz tremia. Pois bem, eis o que decidi. Alexei, escuta. Prosseguiu logo que se acalmou. Assim que lá chegar com Grusha, pôr-nos-emos a trabalhar na lavoura, a trabalhar na solidão, entre os ursos, bem longe. Lá também há recantos perdidos. Dizem que ainda existem peles vermelhas. Pois bem, será para essa região que iremos, entre os derradeiros moicanos. Estudaremos imediatamente a gramática, eu e Grusha. Ao fim de 3 anos saberemos o inglês a fundo. Então, adeus, América. Voltaremos à Rússia como cidadãos americanos. Não tenhas receio, não voltaremos para esta cidadezinha. Ocultar-nos-emos em alguma parte, ao norte ou ao sul. Estarei mudado, ela também. Mandarei fazer para mim na América uma barba postiça, furarei um olho, senão usarei uma barba grisalha de um archim. A nostalgia da pátria envelhecer-me-á depressa. Talvez não me reconheçam. Se for reconhecido, que me deportem, tanto pior, era meu destino. Na Rússia também, trabalharemos num canto perdido e far-me-ei sempre passar por americano. Em compensação, morreremos na terra natal. Eis meu plano. É irrevogável. Tu aprovas? Sim, disse Alyosha para não o contradizer. Mitya calou-se um instante e declarou de repente. Viste como me trataram na audiência? Quanta má vontade! Mesmo sem isso teria sido condenado, disse Alyosha suspirando. Sim, estão fartos de mim aqui. Que Deus lhes perdoe, mas é duro, gemeu Mitya. Novo silêncio. Alyosha, executa-me agora mesmo. Virá ela ou não agora? Fala. Que disse ela? Prometeu vir, mas não sei se será hoje. É-lhe penoso. Alyosha fitou timidamente seu irmão. Concordo. Alyosha, eu ficarei louco. Grushenka não cessa de fitar-me. Ela compreende. Meu Deus, acalma-me. Que peço eu? Kátia, será que compreende o que estou pedindo? Eis aqui a tal impetuosidade dos Karamazov. Não sou capaz de sofrer. Não passo de um miserável. Eila, exclamou Alyosha. Nesse momento, Kátia apareceu no limiar. Parou um instante e olhou para Mitya com um ar desvairado. Mitya levantou-se vivamente, pálido de terror, mas logo um sorriso tímido, súplice, desenhou-se em seus lábios, e de repente, num movimento irresistível, estendeu seus braços para Kátia, que correu para ele. Ela agarrou-lhe as mãos, fê-lo sentar-se no leito, sentou-se também, sem largar-lhe as mãos, que apertava convulsivamente. Por várias vezes ambos quiseram falar, mas se contiveram, olhando-se em silêncio, com um sorriso estranho, como que presos um ao outro. 2 minutos assim se passaram. Perdoaste? Perguntou por fim Mitya, e logo, voltando-se radiante para Alyosha, gritou-lhe. Ouves o que peço? Ouves? Eu te amo, porque teu coração é generoso, disse Kátia. Não tens necessidade de meu perdão, nem eu tampouco do teu. Que me perdoes ou não, a lembrança de cada um de nós ficará como uma ferida na alma do outro, e isto deve ser... Deteve-se para tomar alento. Por que vim? Prosseguiu ela febrilmente. Para beijar teus pés, apertar tuas mãos até doerem, lembras-te? Como em Moscou, para dizer-te ainda que és meu Deus, minha alegria, para dizer-te que te amo loucamente, gemeu ela num soluço. Pousou os lábios ávidos na mão de Mitya. Corriam-lhe lágrimas pelas faces. Alyosha mantinha-se silencioso e desconcertado. Não esperava aquela cena. O amor desapareceu, Mitya, continuou ela, mas o passado é-me dolorosamente querido. Fica-o sabendo para sempre. Agora, por um instante, suponhamos verdadeiro o que teria podido ser, murmurou ela com um sorriso crispado, fixando-o de novo com alegria. Agora, amamos cada um para nosso lado. No entanto, amar-te-ei sempre, e tu também, sabia-lo? Ama-me toda a tua vida, suspirou ela, com uma voz trêmula em que havia leve tom de ameaça. Sim, eu te amarei e... Sabes, Kátia, disse Mitya,
parando a cada palavra. Sabes que há 5 dias, naquela noite, eu te amava, quando caíste desmaiada e te levaram. Toda a minha vida será assim, para todo sempre. Assim trocavam eles essas frases quase absurdas e exaltadas, mentirosas talvez, mas eram sinceros e tinham em si uma confiança absoluta. Kátia, exclamou de repente Mitya, acreditas que eu matei? Sei que agora não o crês, mas naquela ocasião, quando depunhas, tu o acreditavas verdadeiramente? Jamais o acreditei, mesmo então. Eu te detestava e persuadi-me por um instante. Ao depor estava convencida, mas logo imediatamente depois deixei de crê-lo. Fica-o sabendo. Esquecia-me de que vim aqui para penitenciar-me, disse ela com uma expressão toda nova, que não lembrava em nada as ternas frases de ainda há pouco. Como isto é horrível para ti, mulher, disse de repente Mitya. Deixa-me, murmurou ela. Eu voltarei. Agora não posso mais. Levantara-se, mas de súbito lançou um grito e recuou. No quarto havia entrado bruscamente, embora sem ruído, Grushenka. Ninguém a esperava. Kátia lançou-se para a porta, mas parou diante de Grushenka, tornou-se de uma palidez de cera e murmurou num suspiro. Perdoe-me. A outra fitou-a e ao fim de um instante disse-lhe em voz amarga, carregada de ódio. Somos más todas duas. Como haveremos de perdoar uma a outra? Mas salva-o, e em compensação, eu rezarei por ti toda a minha vida. E tu recusas perdoar-lhe? Gritou Mitya num tom de viva censura. Fica tranquila, eu o salvarei, apressou-se em dizer Kátia, que saiu apressada. Pudeste recusar-lhe teu perdão quando ela mesma te pedia? Exclamou de novo Mitya com amargura. Não a censures, Mitya, não tens o direito, interveio com vivacidade Alyosha. Era o seu orgulho e não o seu coração que falava, disse com desgosto Grushenka. Se ela te libertar, perdoar-lhe-ei tudo. Calou-se como se reprimisse alguma coisa e não pudesse ainda serenar-se. Chegara ali totalmente por acaso, não suspeitando de nada e sem esperar aquele encontro. Alyosha, corre atrás dela, disse Mitya ansioso a seu irmão. Dize-lhe, não sei o quê, não a deixes partir assim. Virei ver-te antes do anoitecer, gritou Alyosha, que correu para alcançar Kátia. Alcançou-a, de fato, já fora do hospital. Ia depressa e lhe disse rapidamente. Não, é-me impossível humilhar-me diante daquela mulher. Quis beber o cálice até o fim, por isso lhe pedi perdão. Ela recusou. Amo-a por isso, disse Kátia com voz alterada, e seus olhos brilhavam cheios de ódio feroz. Meu irmão não esperava por isso, balbuciou Alyosha. Estava persuadido de que ela não viria. Sem dúvida, deixemos isso, interrompeu ela. Escute, não posso acompanhá-lo ao enterro. Enviei-lhes flores para o caixão. Devem ter ainda dinheiro. Se for preciso, diga-lhes que para o futuro não os abandonarei jamais. E agora deixe-me, rogo-lhe. Você já está atrasado. Está tocando para a derradeira missa. Deixe-me, por favor. 3. Enterro de Ilyusha. A locução perto da pedra. Estava atrasado, com efeito. Esperavam-no e tinham mesmo já decidido levar sem ele para a igreja o pequeno ataúde ornado de flores. Era o de Ilyusha, o pobre menino. Morrera 2 dias depois da sentença do julgamento. Ainda no portão, foi Alyosha acolhido pelos gritos dos rapazes, camaradas de Ilyusha. Tinha vindo uma dúzia com suas sacolas escolares nas costas. Papai chorará, fiquem com ele, dissera-lhes Ilyusha ao morrer, e os meninos lembravam-se disso. À frente deles achava-se Kolya Krasotkin. Como estou contente pela sua vinda, Karamazov, exclamou ele, estendendo a mão a Alyosha. Aqui está horrível. Na verdade, causa Dover. Snegiryov não está bêbado. Temos certeza de que não bebeu hoje, mas tem ar de embriagado. Mantenho-me firme, mas é horrível. Karamazov, se não o demoro, far-lhe-ei apenas uma pergunta antes de entrar. Que há, Kolya? Alyosha parou. Seu irmão é inocente ou culpado? Foi ele quem matou seu pai ou foi o lacaio? Acreditarei no que o senhor disser. Há 4 noites que não durmo pensando nessa ideia.
Foi o lacaio o assassino. Meu irmão está inocente, respondeu Alyosha. É também minha opinião, exclamou de repente o jovem Smurov. De modo que sucumbe ele como uma vítima inocente pela verdade? Exclamou Kolya. Sucumbindo é feliz. Estou pronto a invejá-lo. Como pode você dizer isso e por quê? Disse Alyosha surpreso. Se eu pudesse um dia sacrificar-me pela verdade, declarou Kolya com entusiasmo. Mas não num caso como esse. Não com tal opróbio em circunstâncias tão horríveis, disse Alyosha. Certamente. Quereria morrer pela humanidade inteira e quanto à vergonha pouco importa. Pereçam nossos nomes. Respeito seu irmão. Eu também, exclamou de modo completamente inesperado o mesmo menino que pretendera outrora saber quem fundara Troia. Como então, ficou vermelho como uma peônia. Alyosha entrou. No ataúde azul, enfeitado com tiras brancas, estava Ilyusha deitado, as mãos juntas, os olhos fechados. Os traços de seu rosto emagrecido mal haviam mudado, e coisa estranha, o cadáver quase não exalava fétido. A expressão era séria e como que pensativa. As mãos, sobretudo, eram belas, como talhadas em mármore. Tinham posto flores nelas. O ataúde inteiro, por dentro e por fora, estava ornado de flores enviadas de manhã cedo por Lisa Koklakova. Mas tinham vindo outras da parte de Katarina Ivanovna, e quando Alyosha abriu a porta, o capitão, com um buquê nas mãos trêmulas, desmanchava-o sobre seu querido filho. Mal olhou para o recém-chegado. Aliás, não prestava atenção a ninguém, nem mesmo à sua mulher, a Mamasha, demente e chorosa, que se esforçava por se erguer sobre suas pernas doentes para ver de mais perto seu filho morto. Quanto a Ninochka, os meninos tinham-na levado com sua cadeira para bem perto do caixão. Apoiara a cabeça nele e devia estar chorando mansamente. Snegiryov tinha o ar animado, mas como que perplexo e ao mesmo tempo selvagem. Havia loucura em seus gestos, nas palavras que lhe fugiam. Meu pequeno, meu querido pequeno, exclamava ele a cada instante, olhando Ilyusha. Papotka, dá-me também flores. Toma da mão dele aquela flor branca e dá-ma, pediu soluçando a Mamasha louca. Fosse que a rosinha branca que estava nas mãos de Ilyusha lhe agradasse muito, ou quisesse ela guardá-la como lembrança dele, agitava-se com os braços estendidos para a flor. Não darei nada a ninguém, respondeu duramente Snegiryov. São dele as flores e não tuas. Tudo é dele, nada de ti. Papai, dê uma flor à mamãe, disse Ninochka, mostrando seu rosto úmido de lágrimas. Não darei nada, sobretudo a ela. Ela não o amava. Tirou-lhe seu canhãozinho, disse o capitão com um soluço, lembrando-se de como Ilyusha tinha então cedido o canhão à sua mãe. A pobre louca pôs-se a chorar, ocultando o rosto nas mãos. Os meninos, vendo afinal que o pai não saía de junto do caixão e que era tempo de levá-lo à igreja, cercaram-no compactamente e puseram-se a levantá-lo. Não quero enterrá-lo no cemitério, clamou de súbito Snegiryov. Enterrá-lo-ei perto da pedra, de nossa pedra. Era a vontade de Ilyusha. Não deixarei que o levem. Havia 3 dias que ele falava em enterrá-lo perto da pedra, mas Alyosha e Krasotkin intervieram, bem como a locadora, sua irmã e todos os meninos. Que ideia é essa de enterrá-lo perto de uma pedra impura, como um renegado? Disse severamente a velha. No cemitério a terra é abençoada. Será mencionado nas orações. Ouvem-se os cantos da igreja. O diácono tem uma voz tão sonora e tudo chegará até ele como se fosse ali mesmo, junto de sua sepultura. O capitão teve um gesto de lassidão, como para dizer, façam o que quiserem. Os meninos ergueram o caixão, mas ao passar perto da mãe, detiveram-se um instante para que ela pudesse dizer adeus a Ilyusha. Vendo de repente de perto aquele rosto querido que ela havia 3 dias não tinha contemplado senão a certa distância, pôs-se ela a balançar sua cabeça grisalha. Mamãe, abençoe-o, beijo, gritou-lhe Ninochka. Mas a velha, como um autômato, continuou a menear a cabeça e, sem nada dizer, com o rosto crispado pela dor, bateu no peito com o punho. Levaram o caixão para mais longe.
Ninochka pousou um derradeiro beijo nos lábios de seu irmão. Alyosha, ao sair, rogou à locadora que velasse pelas duas mulheres. Ela não o deixou acabar. Conhecemos nosso dever. Ficarei junto delas. Nós também somos cristãs. A velha chorava ao dizer isso. A igreja estava a pouca distância, uns 300 passos, quando muito. Fazia um tempo claro e ameno, com um pouco de geada. Os sinos ainda dobravam. Sniegriov, apressado e desorientado, acompanhava o ataúde, metido no seu velho sobretudo, demasiado leve para a estação, segurando na mão seu chapéu de feltro de largas abas. Presa de inexplicável inquietação, ora queria sustentar a cabeceira do caixão, o que só fazia atrapalhar os que o carregavam. Ora esforçava-se por andar ao lado. Tendo uma flor caído na neve, precipitou-se para apanhá-la, como se aquilo tivesse uma grande importância. — O pão! Esqueceram o pão! Exclamou ele de repente, com terror. Mas os meninos lhe lembraram logo que ele acabava de pegar um pedaço de pão e trazia-o no bolso. Tirou-o e acalmou-se ao vê-lo. — É Ilyusha que o quer, explicou ele a Alyosha. Uma noite, em que estava eu à sua cabeceira, disse-me de repente, Papochka, quando me enterrarem, esmigalhe pão em cima de minha cova, para atrair os pardais. Eu os ouvirei e me causará prazer o não me sentir só. Está muito bem, disse Alyosha. Será preciso trazer pão muitas vezes? Todos os dias, murmurou o capitão como que reanimado. Chegaram por fim à igreja e o ataúde foi colocado no meio dela. Os meninos cercaram-no e portaram-se exemplarmente durante a cerimônia. A igreja era antiga e bastante pobre. Muitos ícones não tinham molduras, mas em igrejas assim se sente a gente mais à vontade para rezar. Durante a missa, Sniegriov pareceu acalmar-se um pouco, se bem que a mesma preocupação inconsciente reaparecesse por momentos nele. Ora se aproximava do caixão para arranjar o pano fúnebre, ou o vientchik. Ora, quando uma vela caía do candelabro, corria a recolocá-la, demorando-se nisso infindavelmente. Nota: vientchik. Tira de cetim ou de papel na qual se colocavam imagens de Cristo, da Virgem e de São João Crisóstomo. Fim da nota. Depois tranquilizou-se e ficou à frente com ar preocupado e como que perplexo. Depois da epístola, cochichou a Alyosha que não a haviam lido como era devido, sem explicar seu pensamento. Pôs-se a cantar o hino querúbico, depois prosternou-se, com a cabeça contra as lajes, antes que ele terminasse, e assim ficou durante muito tempo. Por fim, foi dada a absolvição e distribuíram-se as velas. O pai, precipitado, ia de novo agitar-se, mas a unção e a majestade do canto fúnebre o transtornaram. Pareceu encolher-se e se pôs a soluçar a curtos intervalos, a princípio abafando sua voz, depois, para o fim, ruidosamente. No momento dos adeuses, quando se ia fechar o caixão, abraçou-se com ele como se quisesse a isso opor-se e começou a cobrir de beijos os lábios de seu filho. Exortaram-no a afastar-se e já havia ele descido o degrau, quando de repente estendeu vivamente os braços e tirou algumas flores do caixão. Contemplou-as e nova ideia pareceu absorvê-lo, de modo que esqueceu por um instante o essencial. Pouco a pouco tombou no devaneio e não fez nenhuma resistência quando levaram o caixão. O túmulo, situado bem perto da igreja, no cemitério, custara caro. Pagara-o Katarina Ivanovna. Após o rito usual, os coveiros desceram o caixão. Sniegriov, com suas flores na mão, inclinava-se de tal maneira por cima da cova aberta que os meninos amedrontados agarraram-lhe o sobretudo e puxaram-no para trás. Mas ele parecia não compreender bem o que se passava. Quando encheram a cova, pôs-se a desenhar com ar preocupado na terra que se amontoava e começou mesmo a falar, mas ninguém compreendeu nada. Aliás, não tardou a calar-se. Lembraram-lhe então que era preciso reduzir o pão a migalhas. Moveu-se, tirou o pão do bolso e espalhou-o em migalhas sobre o túmulo. Venham, passarinhos, venham, gentis pardais, murmurava ele solícito. Um dos meninos fez-lhe ver que suas flores o atrapalhavam e que deveria confiá-las a alguém.
mas ele recusou, pareceu mesmo aterrorizado, como se quisessem tomá-las dele, e depois de haver-se assegurado com um olhar de que tudo estava realizado e o pão reduzido a migalhas, voltou-se e seguiu tranquilamente para sua casa. Mas pouco a pouco apressou o passo, corria quase. Os meninos e Alyosha seguiam-no de perto. Flores para Mamacha! Flores para Mamacha! Ofenderam a Mamacha! Exclamou ele de repente. Alguém lhe gritou que pusesse o chapéu, que estava fazendo frio. Como que irritado com tais palavras, atirou-o na neve, dizendo, não quero chapéu, não quero. O jovem Smurov apanhou o chapéu e segurou-o. Todos os meninos choravam, sobretudo Kolya e o rapaz que havia descoberto Troia. Malgrado suas lágrimas, achou Smurov meio de apanhar um pedaço de tijolo que aparecia vermelho entre a neve para avisar no voo um bando de pardais. Não acertou neles, naturalmente, e continuou a correr, chorando. A meio caminho, Snegiryov parou de súbito, estacionou um instante como impressionado por alguma coisa, depois, voltando-se para o lado da igreja, encaminhou-se para o túmulo deixado só. Mas os meninos o agarraram com um piscar de olhos, aferrando-se a ele por todos os lados. Sem forças, dominado, rolou sobre a neve, debateu-se soluçando e se pôs a gritar. Ilyusha, meu querido filhinho! Alyosha e Kolya levantaram-no, suplicaram-lhe que se mostrasse razoável. Capitão, basta. Um homem corajoso deve suportar tudo, balbuciou Kolya. O senhor está estragando as flores, disse Alyosha. A Mamacha as espera. Está chorando porque o senhor lhe recusou as flores de Ilyusha. O leito de Ilyusha ainda está lá. Sim, sim. Vamos ver a Mamacha. Lembrou-se de súbito Snegiryov. Vão levar o leito, acrescentou, como se temesse verdadeiramente que o levassem. Levantou-se e correu à casa, mas não se estava longe, e todo mundo chegou ao mesmo tempo. Snegiryov abriu vivamente a porta, gritou para sua mulher, para com a qual se mostrara tão duro. Querida Mamacha, eis flores que Ilyusha te envia. Tem dores nos pés? Estendeu-lhe as flores, geladas e machucadas, quando havia rolado na neve. Naquele momento percebeu a um canto, diante do leito, os sapatos de Ilyusha que a locadora acabara de arrumar, velhos sapatos que se haviam tornado vermelhos, encoscorados, remendados. Vendo-os, ergueu os braços, avançou, caiu de joelhos, agarrou um dos sapatos, que cobriu de beijos, gritando. Ilyusha, meu querido filhinho, onde estão teus pés? Para onde o levaste? Para onde o levaste? Exclamou a louca, com uma voz dilacerante. Ninochka também se pôs a soluçar. Kolya saiu correndo, seguido pelos meninos. Alyosha fez o mesmo. Deixemo-los chorar, disse ele a Kolya. É impossível consolá-los. Voltaremos daqui a pouco. Sim, não há nada a fazer. É horrível, aprovou Kolya. Sabe, Karamazov, disse ele, baixando a voz para não ser ouvido. Tenho muito pesar, e para ressuscitá-lo daria tudo no mundo. Eu também, disse Alyosha. Que pensa o senhor, Karamazov? Será preciso vir esta noite? Ele vai embriagar-se. É bem possível. Viremos somente nós dois, e basta passar uma hora com ele, com a mamãe e Ninochka. Se viéssemos todos, serviria para lembrar-lhes tudo, aconselhou Alyosha. A locadora vai preparar a mesa para a comemoração. Virá o Pop. Será preciso voltar para lá agora, Karamazov? Nota. Comemoração. O costume de comemorar os mortos com um jantar era, tanto na Rússia como noutros países nórdicos, sobrevivência dos ágapes funerários dos primeiros tempos do cristianismo. Fim da nota. Absolutamente. É estranho tudo isso, Karamazov. Tal dor e pastéis, como tudo é estranho na nossa religião. Haverá salmão, disse o rapaz que havia descoberto Troia. Peço-lhe seriamente, Kartashov, que não intervenha com suas bobagens, sobretudo quando não se está falando com você, e que se quer mesmo ignorar sua existência, disse Kolya com irritação. O rapaz corou, mas não ousou responder. Entretanto, todos seguiam lentamente a vereda, e Smurov exclamou de repente. Eis a pedra de Ilyusha, sob a qual queriam enterrá-lo. Todos pararam, silenciosos, ao lado da pedra. Alyosha olhava, e a cena que lhe havia contado outrora Snegiryov
de como Iliusha, chorando e abraçando seu pai, exclamava, Papotka, Papotka, como ele te humilhou. Aquela cena lhe voltou repentinamente à memória. A emoção dominou-o. Olhou com um ar sério todos aqueles rostos gentis de escolares, camaradas de Iliusha, e lhes disse, meus amigos, quereria dizer algumas palavras aqui mesmo. Os meninos cercaram-no e fitaram nele olhares de expectativa. Meus amigos, vamos separar-nos. Ficarei ainda algum tempo com meus irmãos, dos quais um vai ser deportado e o outro está moribundo. Mas deixarei em breve esta cidade, talvez por muito tempo. Vamos, pois, separar-nos. Convenhamos aqui, diante da pedra de Iliusha, que jamais o esqueceremos e nos lembraremos uns dos outros. E aconteça o que acontecer mais tarde na vida, ainda mesmo que fiquemos 20 anos sem nos vermos, lembrar-nos-emos de como enterramos o pobre menino, contra o qual eram atiradas pedras perto do passadiço, deveis lembrar-vos, e que foi depois amado por todos. Era um menino amável, bom e corajoso, tendo o sentimento da honra e da amarga ofensa sofrida por seu pai, contra a qual se voltou. Assim nos lembraremos dele toda a nossa vida. E mesmo se estivermos ocupados com negócios da mais alta importância e tenhamos alcançado honras ou caído no infortúnio, mesmo então não esqueçamos jamais como nos foi doce. Aqui, comungar uma vez em um bom sentimento que nos tornou, enquanto amávamos o pobre menino, talvez melhores do que somos na realidade. Meus pombinhos, deixai que vos chame assim, porque vos assemelhais todos àqueles encantadores pássaros, enquanto fito os vossos rostos amáveis. Meus queridos meninos, talvez não compreendais o que vou dizer-vos, porque nem sempre sou claro, mas havereis de lembrar-vos e mais tarde me dareis razão. Sabei que não há nada de mais nobre, de mais forte, de mais são e de mais útil na vida que uma boa recordação, sobretudo provindo da juventude, da casa paterna. Falam-vos muito de vossa educação. Ora, uma recordação santa, conservada desde a infância, é talvez a melhor educação. Se fazemos provisão de tais recordações para a vida, salvamo-nos definitivamente. E mesmo se só guardamos no coração uma boa recordação, isto poderá servir um dia para nos salvar. Talvez nos tornemos mesmo maus. Mais tarde, incapazes de nos abstermos de uma má ação, rirmos das lágrimas de nossos semelhantes, dos que dizem, como Collie exclamou ainda há pouco, quero sofrer por todos, talvez zombemos deles maldosamente. Mas por piores que nos tornemos, do que Deus nos preserve, quando nos lembrarmos de como enterramos Iliusha, de como o amamos nos seus derradeiros dias, e das conversas que mantivermos cordialmente em redor dessa pedra, o mais duro e o mais zombeteiro dentre nós, se assim nos tornarmos, não ousará zombar, no seu foro íntimo, dos bons sentimentos que experimenta neste momento. Mais ainda, talvez que precisamente essa recordação apenas o impeça de agir mal. Fará um exame de consciência e dirá, sim, eu era bom então, ousado, honesto. Que ria mesmo consigo mesmo, pouco importa. A gente zomba muitas vezes do que é bom e belo. É somente por leviandade, mas asseguro-vos que, logo depois de ter rido, dirá a si mesmo em seu coração, fiz mal em rir-me, porque não devemos rir dessas coisas. Será absolutamente assim, Karamazov. Eu o compreendo, exclamou Kolya, de olhos brilhantes. Os meninos agitaram-se e queriam também gritar alguma coisa, mas contiveram-se e fixaram no orador olhares emocionados. Disse isto para o caso em que nos tornarmos maus, prosseguiu Alyosha. Mas por que nos tornaremos maus, não é, meus amigos? Seremos antes de tudo bons, depois honestos, enfim, não nos esqueceremos jamais uns dos outros. Insisto nisso. Dou-vos minha palavra, meus amigos, de que não esquecerei nenhum de vós. Cada rosto que me olhe agora, dele me lembrarei, mesmo daqui a 30 anos. Ainda há pouco, Kolya disse a Kartashov que queríamos ignorar sua existência. Posso eu esquecer que Kartashov existe, que não cora mais como quando descobriu Troia, mas me olha alegremente com seus belos olhos? Meus caros amigos, sejamos todos generosos e corajosos como Iliusha, inteligentes, corajosos e generosos como Kolya, que se tornará bem mais inteligente ao crescer.
Sejamos modestos, porém amáveis como Kartachov. Mas por que só falar desses dois? Todos vós me sois caros, doravante. Todos tendes um lugar em meu coração e reclamo um no vosso. Pois bem, quem nos reuniu neste bom sentimento, do qual queremos guardar para sempre a lembrança, senão Iliusha, aquele bom, aquele gentil menino que nos será sempre querido. Nós não o esqueceremos, boa e eterna recordação dele em nossos corações, agora e para todo sempre. É isto, lembrança eterna, gritaram todos os meninos, com suas vozes sonoras e com o ar comovido. Nós nos lembraremos de seu rosto, de sua roupa, de seus pobres sapatinhos, de seu ataúde, de seu desgraçado pai, e de como tomou a defesa dele, sozinho, contra toda a classe. Nós nos lembraremos dele. Era bravo, era bom. Ah, como eu o amava, exclamou Kolya. Meus meninos, meus queridos amigos, não temais a vida. Ela é tão bela quando se pratica o bem e a verdade. Sim, sim, repetiram os meninos entusiasmados. Karamazov, nós o amamos, ecoou uma voz, provavelmente a de Kartachov. Nós o amamos, repetiram em coro. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Viva Karamazov, proclamou Kolya. E lembrança eterna para o pobre menino, acrescentou de novo Alyosha com emoção. Lembrança eterna. Karamazov, exclamou Kolya. É verdade o que diz a religião, que ressuscitaremos dentre os mortos, que nos tornaremos a ver uns e outros, e todos, e Iliusha? De certo ressuscitaremos, tornaremos a ver-nos, contaremos uns aos outros alegremente tudo quanto se passou, respondeu Alyosha, meio risonho, meio entusiasta. Ah, como será bom, disse Kolya. E agora já falamos muito. Vamos ao jantar fúnebre. Não vos perturbeis pelo fato de comermos pastéis. É uma velha tradição que tem seu lado bom, disse Alyosha sorrindo. Pois bem, vamos agora, de mãos dadas. E sempre assim, a vida inteira, de mãos dadas. Viva Karamazov! Repetiu Kolya com entusiasmo, e sua aclamação foi repetida por todos os meninos. Fim.